E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal e hoje falando também de tratamento da obesidade. Geralmente aqui a gente fala de medicamentos, né? Já falei até de cirurgia. Vou falar de um tratamento que não é tão conhecido, né? Não é tão badalado, que é o uso do balão gástrico. Então, o balão gástrico é uma alternativa para o tratamento da obesidade quando o paciente não pode fazer uso de medicamentos ou não pode ou não quer realizar a cirurgia bariátrica. E como funciona o uso do balão gástrico? Como o próprio nome sugere, é inserido um balão com líquido dentro do estômago do paciente, ao redor de 500 ml, e que vai fazer o seu efeito justamente porque ele está ali, ocupando um espaço no estômago, o que vai fazer com que o paciente tenha mais saciedade, coma menos, e o balão ajuda também a reduzir a velocidade de esvaziamento do estômago, então o alimento permanece ali por mais tempo, contribuindo para a sensação de saciedade. Comendo menos, claro que o paciente vai conseguir perder peso. Mas será que o balão é indicado no meu caso? Quando eu devo pensar no uso do balão gástrico? É sobre isso que nós vamos estar batendo um papo no vídeo de hoje. Bom, estamos falando aqui de tratamento da obesidade. Então, qual que seria a indicação para o uso do balão gástrico? Um paciente com obesidade. Então, IMC acima de 30. Não quer usar o remédio ou não pode? Rodrigo, não consigo usar medicamento, não tolerei. Ou, tenho pânico de remédio, não gosto disso. E cirurgia menos ainda. O balão fica como uma alternativa. Quais são os efeitos colaterais que o balão pode dar em você? O que acontece com a imensa maioria dos pacientes? Logo após colocar o balão, todo mundo tem um pouquinho de náusea, às vezes azia, refluxo, aquela sensação de um pouco de mal-estar no estômago e em alguns casos até vômitos. Mas geralmente são efeitos colaterais leves, transitórios, que depois das primeiras semanas eles cessam. Qual que seria uma contraindicação? Quando que eu não posso pensar no uso de balão? Aí são casos muito mais raros. O paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia do estômago, o balão não seria indicado, ou o paciente que tem um sangramento ou um distúrbio de coagulação, mais importante, aí inserir o balão ali no estômago também não seria interessante. Rodrigo, vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Quanto que o balão vai me ajudar na perda de peso? Qual que é o resultado que o balão fornece em comparação com os medicamentos ou com a própria cirurgia bariátrica? E tem vários estudos que investigaram a questão da perda de peso com o balão. E, em média, os pacientes que usaram o balão gástrico perderam ao redor de 10, a no máximo 15% do peso inicial. E isso não é pouco, isso é uma perda muito boa. Agora, o que acontece? Qual que eu acho que é a maior limitação do uso do balão gástrico? Porque ele deve ser retirado em aproximadamente 6 meses. Puxa, Rodrigo, mas por que vão tirar o balão? Tá dando certo? Porque nós não temos estudos com o uso de balão por muito tempo. Tem até alguns com 12 meses, mas não tem segurança para a gente colocar um balão ali na pessoa e tá dando certo e largar ele por 5, 10 anos. A gente não sabe quais as consequências, especialmente para o estômago, de ter um balão com líquido ali apertando as paredes dele, o que poderia até contribuir, hipoteticamente, por uma piora da circulação sanguínea e até uma falta de suprimento e quem sabe até uma isquemia daquela região. Então o uso do balão por longo prazo, ele não é seguro. E o que acontece quando a gente retira o balão? Se o balão estava ali ajudando na saciedade, fazendo com que você se sentisse cheio, quando você tira o balão, seu estômago volta a ficar vazio. Então os estímulos hormonais para a fome, eles voltam normalmente. Por isso que a tendência de reganho de peso quando você tira o balão, ela é muito grande. E a maioria dos pacientes acabam voltando para o peso inicial ou muito próximo desse peso. Na minha opinião, na minha experiência prática, o balão ele é uma ideia muito boa, mas que no dia a dia não se concretizou como uma opção tão interessante, porque os efeitos colaterais geralmente incomodam o paciente e o mais importante, tirou o balão, o peso do paciente geralmente ele volta pro início. A ideia do balão ela tem que ser discutida em alguns casos extremamente pontuais. Por exemplo, um paciente que está com 350 quilos tem que ser submetido à cirurgia bariátrica, um exemplo extremo. E ele está muito acima do peso até para que seja feita a cirurgia,
para a questão da mesa cirúrgica, a parte de anestesia. Então pode ser colocado num balão para ajudar ele a perder um pouco de peso e aí ter uma condição cirúrgica melhor. Beleza, é uma opção que pode ser discutida. Mas eu acho que o balão ele acabou perdendo muito espaço, né, com o passar dos anos, quando a gente passou a ver que os pacientes perdiam pouco peso relativamente e que depois de 6 meses, quando tiravam o balão, o peso voltava praticamente tudo. Né? Não estou desanimando você com relação ao balão, pode ser discutido, mas na minha opinião pessoal, o uso de medicamentos, a cirurgia bariátrica, eles estão à frente do balão, né, pelos resultados, às vezes com perdas muito maiores e o mais importante, gente, as perdas com maior possibilidade de serem sustentáveis. Lembre que o tratamento da obesidade não é simplesmente perder peso. Perder peso todo mundo perde, mas é perder peso e conseguir manter esse peso perdido ao longo dos anos. Combinado, gente? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco mais sobre o balão gástrico. Se ficou alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo, eu vou estar respondendo a todas elas. E se você chegou até o final do vídeo aqui, dê um joinha para mim, compartilhe esse vídeo, manda aí no grupo da família, dos amigos, porque para mim esse engajamento, esse feedback é super importante. Beleza, pessoal? A gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Uma boa semana para vocês, um abraço e até a próxima.